Certamente o Senhor nosso Deus em nada nos deixará faltar, mas desde que apliquemos em nosso coração o que o meu amado amigo Espírito Santo tem nos ensinado no decorrer deste mês de novembro, o mês da provisão, o mês do suprimento. Não só a você que está aí, mas a todos os que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Então vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Dá para sair daí um glória a Deus? Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Espírito Santo, Tu conheces a minha vida. Eu te peço, usa o teu servo por inspiração e revelação, que nesta noite eu saia daqui tocado pela tua palavra, e que em toda esta semana ela venha fazer efeitos na minha vida, em nome de Jesus. Diga: ilumine os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nada tenho a não ser o que provém de ti, nada sei a não ser o que o Senhor tem me ensinado. Ensina-nos, ó Deus, porque somos os teus alunos, mas que também nos tornemos alunos aprovados, pois que de que nada nos vale ouvirmos, aprendermos e não praticarmos. Por isso eu te peço, meu Deus, que a mesma unção que derramaste sobre este altar no culto desta manhã, derrama sobre o teu povo nesta noite, e alcance aonde quer que estas pessoas estejam assistindo esta mensagem, essa retransmissão. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, pois que de nada procurei saber a respeito de nenhum das, mas o Senhor que revela o que está em oculto, pensamentos, sentimentos e intenções do coração. Eis-me aqui. Repreende todo o principado, potestade, entidade, toda a obra do inferno, todo o laço do diabo, pois que em nome de Jesus eu vim para a tua glória. E você diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Diga: é tempos de suprimentos. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Sim, eu acredito em um Deus que, segundo a sua palavra, Ele tende a nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Preste bem atenção em nome de Jesus. É bíblico o que eu estou lhe dizendo. Basta você entender o começo de tudo, o início de tudo. Quando você vai em Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que o Senhor nosso Deus primeiro fez tudo quanto nós iríamos precisar, e só depois então nos fez. Quando você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus não nos fez primeiro, Ele nos fez depois. Em outras palavras, o que Ele quer dizer é que a mim, a você, a nós, quando Ele nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, Ele já deixou pronto, feito, tudo que tanto a minha pessoa como a sua pessoa iria precisar. O tudo de Deus já está completo, o tudo de Deus já está formado, o tudo de Deus, tanto para mim como para você. Basta você se lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dada em Jesus Cristo. Basta você também se lembrar das palavras de Paulo em primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, quando a Bíblia Sagrada diz que nenhum dom a mim, a você, a nós nos falta. Basta você se lembrar que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor deseja que você vá bem em todas as coisas. O que é mais interessante é que tudo isso nós já sabemos de cor e decorado, que Deus sim quer tanto para mim quanto para você o melhor. Só que eu também tenho que lhe dizer algumas verdades, porque também não adiantaria subir aqui nesse altar
e lhe dizer da seguinte forma: nada irá lhe faltar. É uma boa palavra, nos empolga, nos coloca para cima, nos estimula, nos motiva e nos incentiva. Mas eu estaria lhe enganando, eu estaria, me perdoe, mentindo para você, porque não acontece bem assim. O bem da verdade, nós sabemos, biblicamente falando, em que é a vontade de Deus que nada nos falte. É a vontade de Deus. Deus não quer que eu tenha falta de alguma coisa. Na verdade, Deus quer que eu tenha abundância. Tanto abundância de saúde, como abundância de dias, como abundância em todas as áreas. Basta você se lembrar de João capítulo 10. Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu estou lhe dizendo isto porque eu tenho que ser bem realista em relação ao que nós estamos a aprender nesses dias, que eu acredito que é Deus tentando preparar-nos o nosso coração, até mesmo, quem sabe, para o projeto de vida 2025. Porque o bem da verdade, eu acredito sim, em que Deus quer que nós tenhamos abundância. Mas eu também acredito que a verdade é que, infelizmente, Deus não nos pode nos dar tudo, irmão Jorge. Porque se Deus nos der tudo, Ele mesmo vai nos estragar. Preste bem atenção a esse detalhe, por favor, para que isso não aconteça com você, porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, o simples desconsidera e sofre a pena. Eu acredito que, por mais que Deus queira a mim, a você, a nós nos abençoar, por mais que Ele queira que nada nos falte, infelizmente, irmã Lourdes, Ele não nos pode nos dar tudo, porque se assim Ele fizer, Ele nos estraga. Basta você ver da seguinte forma, preste bem atenção e olhe para cá em nome de Jesus. Basta você ver da seguinte forma, talvez você já deve ter visto pessoas que se encontravam desempregadas, e por conta disso, essas pessoas oravam, jejuavam, vinham à casa de Deus assiduamente. Eram pessoas que, se fosse preciso, se levantavam de madrugada, faziam propósitos, faziam campanhas, arregaçavam a manga e partia para cima. Até que então o Senhor lhes abriu a porta de emprego. E essas mesmas, que era para continuar na mesma intensidade, infelizmente, foram meio que puxando o freio de mão. Já não oram mais como deveria orar. Já não jejua mais como deveria jejuar. Já não vem à casa de Deus como vinha antes. É como que se a bênção que o Senhor lhes tivesse dado, o suprimento que Deus lhe tivesse dado, agora se tornasse obstáculo. Porque essa pessoa está cansada demais, exausta, esbaforada, já não aguenta mais porque está trabalhando tanto. E o que é interessante é que, se você for parar para perceber, não é que Deus não nos queira suprir, Ele quer suprir. Mas na verdade eu acredito que a mente de Deus vai muito mais além. A mente de Deus é em não nos perder. A mente de Deus é em não nos perder. Eu não estou aqui trazendo mensagens do desânimo, não, pelo contrário. Eu estou tentando pedir ao Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso entendimento, porque eu acredito que o que Deus está tentando falar ao nosso coração é de suma importância, para que Deus possa confiar a você mais e melhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus, na verdade, Ele procura trabalhar no íntimo de todos nós. Repito, Deus, na verdade, procura trabalhar no íntimo de todos nós, do qual nós podemos chamá-los de consciência. Sim, de consciência. Consciência é a única coisa que você não tem como tirar de você e colocar dentro de uma gaveta. Não tem como você fazer isso. Porque a consciência nos acompanha em qualquer situação, circunstância, adversidade, momentos bons, difíceis, da minha, da sua, da nossa vida. Basta você lembrar do próprio apóstolo Paulo, quando ele mesmo disse que o Senhor trabalhava em sua consciência. Esta consciência, na verdade, é importante nós entendermos que Deus em tudo intenta trabalhar dentro dela. Com que finalidade e com que propósito? O propósito é único. O propósito é único. E que propósito é esse? É que verdadeiramente não desperdiçamos as bênçãos que outrora o Senhor nosso Deus quer nos conceder. Mas o que é interessante é que Deus também tem nos ensinado algo muito importante no livro de Mateus capítulo 6. Deus tem nos ensinado, eu acredito, algo que você precisa repensar acerca da sua vida.
repensar acerca da sua labuta, do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Aqui no livro de Mateus capítulo 6, no versículo de número 25, a Bíblia Sagrada diz assim: por isso vos digo, por isso vos afirmo. Olha o que é que ele diz: por isso vos digo, por isso vos afirmo. É o que ele diz aqui. Por isso vos digo, por isso vos afirmo, não andeis cuidadosos. Tem traduções que diz solícitos, tem outras traduções que diz preocupados, mas tem traduções que diz ansiosos. Então há várias traduções, mas na verdade a tradução no original quer dizer ansiosos. O que é interessante que ele diz: por isso vos digo, não andeis. Esse andar, como eu já tenho dito, não é passar uma perna pela outra. Esse andar é não se comporte assim, não haja assim, não atue dessa forma. Então existe uma maneira, uma forma que o Senhor Jesus me adverte, em que eu preciso evitar andar. É o que ele está dizendo aqui. Ele não está me dando uma brecha, uma oportunidade para pensar, ou de repente dizer assim: não, mas espera ainda, Senhor Jesus, o Senhor tem que entender exatamente isso. Não, o que ele está dizendo é: não ande, não se comporte assim, não haja assim, não atue dessa forma. É o que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo de que forma? Ansiosos. Ansiosos. E ele continua: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Que o que na verdade podemos entendermos que ansiedade não é algo do século 21. Como às vezes nós queremos acreditar: não, ansiedade é algo do século 21, e na verdade não é. Porque se a ansiedade fosse algo do século 21, Jesus de Nazaré, há 2024 anos atrás, não tinha nos pedido para que não andássemos em ansiedade. O bem da verdade vai muito mais além, porque a Bíblia Sagrada diz, no livro de Provérbios está escrito, em que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quando você vai ali para o próprio homem chamado Elias, você vai ver um homem totalmente tomado pela ansiedade. Tamanha ansiedade que a Bíblia diz que lhe causou insegurança, ao ponto de ele olhar para o seu futuro e já se ver morto à espada. Porque a ansiedade tem a antecipar resultados e determinar sentimentos. E agora você é tomado pela ansiedade de tal forma, de tal maneira, em que sem você perceber, você começa a se portar, se comportar, agir e atuar com ansiedade. Agora a ansiedade não só irá determinar comportamentos, atitudes e pensamentos, como agora você também irá manifestar o medo. E muitos são dos que na verdade se deixam tomar pelo medo, que provém da ansiedade, que traz-nos para nós, cada um de nós, um sentimento muito ruim, que é o sentimento de insegurança. Sentimento este que rouba não a sua fé, mas faz com que, como se você se sentisse sem fé. É como que se o problema diante dos teus olhos crescesse em tamanha maneira e crescesse de tamanha forma que você não consegue ver saída. Agora você está com insônia, você não consegue mais dormir durante a noite. Agora você vai procurar todos os meios e maneiras possíveis para ver se consegue driblar a ansiedade, mas não consegue. Porque a Bíblia Sagrada diz que o remédio para a ansiedade é uma boa palavra. Está escrito na palavra de Deus. Veja que a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A ansiedade é uma antecipação que você às vezes se antecipa a situações, resultados e tantas coisas mais. Existe a ansiedade boa. Existe a ansiedade boa. É aquela que você já está pensando: nossa, não vejo a hora de chegar às férias. Olha que coisa boa. Nossa, não vejo a hora de chegar o dia em que eu possa viajar. Olha que ansiedade boa. Nossa, não vejo a hora eu poder comprar o meu primeiro carro. Olha que ansiedade maravilhosa. Nossa, não vejo a hora eu começar a trabalhar e ter o meu primeiro salário. Olha que coisa maravilhosa. Essa ansiedade, ela tem a produzir em você ânimo, alegria, felicidade, sabe? Ela não te traz insegurança, porque é uma ansiedade que te promove. Não é uma ansiedade que te inibe, que te acovarda, que te intimida, não. É uma ansiedade que te coloca para cima. Mas existe a ansiedade de forma negativa. É aquela que te traz pavor.
é aquela que te traz medo, é aquela que te traz insegurança, é aquela que perturba a sua alma, é aquela que contamina os seus pensamentos. É aquela que, ao contaminar os seus pensamentos, você infelizmente agora é tomado por todas as ordens de pensamentos ruins, não só a teu respeito, mas até a respeito de quem está à tua volta. E para isso, muitos na verdade o que fazem? Se isolam. Se você não sabe, é um veneno isolar-se na ansiedade. Vou repetir, se você não sabe, é um verdadeiro veneno isolar-se na ansiedade. Porque quando você se isola, você vai começar a conversar com você mesmo. E dentro deste isolamento, quando você começa a conversar com você mesmo, você tenta encontrar uma saída, mas não encontra. Por que você não encontra? Porque a ansiedade ela trabalha do lado de dentro e não pelo lado de fora. E por trabalhar pelo lado de dentro, você agora começa a ter vários tipos de conversa consigo mesmo. E cada conversa que você vai tendo é uma conversa no diminutivo. Você vai conversando consigo próprio, a sua mente está para explodir. Você agora está numa situação em que, sem você perceber, alguns chegam até a pensar em dar cabo à própria vida. Começam a acreditar em que não há razão para estar vivo. E muitos, na verdade, infelizmente, chegam até a cometer. Eu estou lhe dizendo isto porque o Senhor Jesus, Ele disse: não andeis, não se porte de forma ansiosa quanto à vossa vida. O que é interessante é que Ele continua dizendo: não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. É interessante, né? Porque todas essas coisas, o que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir, todas essas coisas nós necessitamos. Preste bem atenção, porque Deus quer fazer algo grande na sua vida em nome de Jesus. Eu vou repetir, talvez você ainda não chegou ainda na igreja, talvez você esteja pensando nas roupas que você precisa colocar no varal, ou amanhã você tem que chegar mais cedo no trabalho. Eu quero que você se sintonize, eu quero que você esteja aqui hoje, nesta noite, porque Deus precisa trabalhar nesta área da sua vida urgentemente. Isso eu lhe digo pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que esses tipos de ensinamento, na verdade, é um verdadeiro divã, em que o psicólogo é o maior de todos os psicólogos, é o próprio Espírito Santo. Porque nada vai bem do lado de fora se você não estiver bem do lado de dentro. É interessante que tanto o vestir, como o comer, como o beber, é algo que na verdade todos nós necessitamos. Nós sabemos disso. Jesus não está dizendo aqui: ei, você não precisa se vestir, você não precisa beber, você não precisa comer. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é: não permita com que estas coisas faça de você uma pessoa tomada pela ansiedade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: não transforme estas coisas em prioridades na sua vida. É isso que ele está dizendo. E o bem da verdade é o que mais nós temos tornado na nossa caminhada. Eu sei que é difícil nós ouvirmos isto, e eu sei que é mais difícil ainda o Espírito Santo arrancar pelas raízes esse sentimento de dentro de nós, porque o bem da verdade é que nós corremos atrás dessas três coisas. Corremos atrás em nos vestirmos, em bebermos e comermos. Mas o que eu quero lhe dizer é que estas coisas são necessidades, mas muitos de nós a temos transformado em prioridades. E quando nós transformamos em prioridades essas demais outras coisas, nós permitimos com que a falta de uma dessas venha nos desestruturar, emocionalmente, psicologicamente falando. A nossa fé agora está abalada, porque nós abrimos as portas da nossa prateleira e quando olhamos para ela dizemos: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho o que precisamos. De repente você vai no seu guarda-roupa e você diz: Jesus, e agora o que é que eu vou vestir? De repente você vai agora para tentar saciar a sua sede, e da mesma forma. O que é interessante é que se nós não transformássemos estas coisas em prioridades, mas entendêssemos que é necessidade, pode ter certeza que nós faríamos o que está escrito em Mateus capítulo 6, quando a Bíblia Sagrada diz no versículo 33:
mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós não tornássemos isso prioridade na nossa vida, se nós não priorizássemos essas três coisas, mas começássemos a entender em que o meu Pai, o teu Pai, o nosso Pai que está no céu, muito bem sabe de que todas elas nós naturalmente precisamos, nós não nos sentiríamos impotentes diante da falta de alguma delas. E aí nós não correríamos o risco de cometermos um grande erro, que é exatamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, que está em murmuração e insatisfação da vida. E é sobre isso que eu quero me aprofundar um pouco mais, mas eu quero dar um passo mais além, porque eu acredito que é uma área que, se Deus conseguir trabalhar isso em você, eu tenho certeza de todo o meu coração, se você a partir de amanhã começar a amanhecer o dia, ainda que em falta, começando a agradecer a Deus, ao invés de murmurar, e ao invés de demonstrar uma insatisfação em relação à sua vida, eu acredito que você iria ter muito mais proveito da parte de Deus, do que a maneira com que você tem conduzido a sua própria vida. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, aqui está escrito, no versículo de número 26 está escrito: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E como é que Ele as alimenta? Eu nunca vi Deus descer com sua mão do mais alto e sublime céu, quer seja com uma fruta, ou quer seja com qualquer tipo de alimento. Eu nunca vi Ele alimentando nenhuma ave. Talvez você já deve ter visto, eu nunca vi. A pergunta que eu faria era esta, meu amado irmão: como é que Ele diz que Ele, o Pai, as alimenta? Simples, usando a mim, usando a você. É simples assim. Imagine que você agora acabou de merendar, você limpou a mesa, ou acabou de almoçar ou jantar, seja como for. Você limpou a mesa e pôs tudo aquilo dentro de uma sacola, dentro de um saco, amarrou para que o lixeiro levasse. Porém você deixou lá, veio um cachorro, rasgou todo aquele saco, a comida se esparramou-se sobre o chão. Você que às vezes olha e diz: como é que pode? Cachorro imundo, como é que ele faz uma coisa dessa? Só que entre linhas, quando você virou as suas costas, veio uma ave e alimentou-se daquele arroz que tinha sobrado, ou daqueles pedacinhos de migalhas de pão que você tinha colocado dentro do saco. É impressionante que vira e volta, você pode ver que você vê uma fruta e de repente ela está lá picada por um passarinho. Interessante, né? Eles não cegaram, não semearam, não plantaram, mas no entanto a Bíblia diz que o nosso, meu, teu Pai as alimenta. Eu estou lhe dizendo isto é que, se Deus nos usa para alimentar estas aves, quanto mais o nosso Deus pode usar pessoas para te abençoar. Você não está entendendo. Você precisa acordar, despertar. Se Deus nos usa para alimentarmos estas aves, e que nem sempre damos tanto valor a elas, ora, se Deus nos usa para alimentá-las, quanto mais o nosso Pai não há de usar pessoas para suprir necessidades na sua vida. Mas desde que você coloque em prática o que Ele está nos ensinando, desde que você troque a murmuração por agradecimento, desde que você a partir de hoje entenda que você precisa trocar essa insatisfação da vida por satisfação de estar vivo. Eu não estou dizendo você se agarrar com os problemas e dizer: nossa, eu estou tão feliz porque estou endividado. Não estou dizendo isso. Mas se você parar para pensar o que você muda no cenário da sua vida, o que você consegue mudar no cenário da sua jornada, da sua caminhada, e você sempre abrir a sua boca e nunca dizer ou agradecer por algo, mas sempre reclamar, murmurar, me perdoe a expressão droga de vida, minha vida não presta, eu preferiria nunca ter nascido, olha, daqui a pouco vocês vão me ver morta e pronto, e acabou. Se você não quer nada disso, mas você está tão insatisfeita com a vida, que você nem percebe que você mesmo está falando palavras das quais você mesmo não gosta.
E você espera com que a sua vida mude, mas não tem como mudar. Por que que não tem como mudar? Porque a Bíblia diz que se fará aquilo que você diz. Então veja que a Bíblia diz que o nosso Pai que está no céu as alimenta. Ora, se Deus nos usa para alimentarmos estas aves, quanto mais o nosso Pai não há de usar pessoas também para te abençoar, diz a sua palavra. No versículo de número 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, se eu lhe fizer esta pergunta, você vai dizer: claro que eu tenho, amém. Mas ele não está perguntando ou consultando só por abrirmos a boca e falarmos, mas atuarmos assim, agirmos assim, verdadeiramente nos comportarmos assim. Porque ele está dizendo, está nos perguntando: vocês não tendes muito mais valor do que elas? Sim, é claro que nós temos muito mais valor do que elas, glória a Deus por isso. Então haja assim, atue assim, não só confesse. Nós sabemos disso, glória a Deus por isso. Então ele continua, versículo de número 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com as suas ansiedades, inquietações, preocupações e tanta coisa mais, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? O que significa um côvado? É uma medida que vai desde o cotovelo até o dedo mindinho. Então se havia então esta medida, algo tão simples que nós podemos dizer: não, eu consigo. A Bíblia diz que nós não conseguimos. Se nós não conseguimos acrescentarmos 1 centímetro ou 1 milímetro de centímetro a um côvado, eu fico imaginando, por que então nós achamos que, nos tomando pela ansiedade, preocupação, inquietação, sentimento de insegurança, nós vamos conseguir resolvermos os problemas que estamos passando? Não, nós não vamos conseguir resolvê-los. Na verdade, nós corremos o risco de ficarmos doentes. Nós corremos o risco de nos tornarmos amargos, que nem fel. Nós corremos o risco de, sem percebermos, jogarmos fora a única vida que nós temos. Olhe para cá, que eu tenho uma pergunta muito simples para lhe fazer, e eu queria que você respondesse: quantas vidas você espera ter após esta? Olhe para cá e preste atenção. Minha irmã, quantas vidas a senhora espera ter após esta? Será que nós temos outra chance? Será que nós podemos desperdiçarmos a nossa vida? Será que nós podemos pegarmos a nossa vida e simplesmente jogá-la fora? Por conta de que nos preocupamos, nos inquietamos, nos inseguramos naquele pensamento: que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. É interessante você entender sobre isso, porque o que Deus está tentando falar ao nosso coração, de forma bastante clara, é que nós temos tornado isso prioridade. Não, isso não é prioridade, é necessidade. É necessidade. Eu não estou dizendo ficar de braços cruzados: sim, agora eu não vou fazer mais nada, porque Deus vai enviar tanto o que vestir, como o que comer, como o que beber. Não, eu não estou dizendo isto. O que eu estou dizendo é que se há essa troca de valor, você não terá fé suficiente para que o Senhor te possa suprir. Se houver essa troca de valor, repito, você não terá fé suficiente para que o Senhor te possa suprir. Olha o que é que ele diz no versículo seguinte, versículo de número 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, versículo 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele nos dá exemplos simples, né? Ele fala sobre os lírios do campo. Os lírios do campo, para você entender, quem vai de viagem já deve ter visto, aqueles ramos meio que secos, que você não dá sequer um pingo de valor, que de repente, se crescer no quintal da tua casa ou no jardim da tua casa, você corta e toca fogo. Pois é,
esses que nós não damos preste valor, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor as veste, e que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. O que ele quer dizer é que se ele cuida daquilo que nós não damos nenhum valor, como ele não cuidará de vós, que tendes muito mais valor do que tudo isto. Porque é isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando. Olha o que você está fazendo com você mesmo, olha o que você está fazendo consigo próprio. Você está precisando agora tomar remédio para dormir, quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito, deitei-me e dormi-me, porque o Senhor me dá um bom sono. Olha o que você está fazendo com você mesmo. Agora você está em pé de guerra no seu relacionamento, no seu casamento. Agora você está uma pessoa completamente, totalmente tomada pelo estresse. Você está altamente estressada, altamente estressado. Porque você trabalha já com o pensamento de que no final do mês, talvez eu não tenha como pagar, talvez eu não tenha como me vestir, talvez eu não tenha como beber. Quer dizer, você foca tanto naquilo, que você acaba que sem perceber, manifestando por conta do medo, a falta de tudo isto. Eu estou lhe dizendo isso porque no versículo seguinte, a Bíblia diz, versículo 30... Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Sim, ele está nos dizendo, homens de pequena fé, ou de pouca fé. Não é que lhes falte fé, é por conta de que você não está permitindo com que Deus realmente mostre para você que você tem muito mais importância do que o vestuário, do que o alimento, do que até mesmo que beber. Lembre-se, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam necessidades, não, ou necessárias. Sim, elas são necessárias, mas não são prioridades. Nós não conseguimos vivermos sem comer, eu sei disso. Nós não conseguimos vivermos sem nos vestirmos, porque seríamos presos, com certeza. Nós não conseguimos vivermos sem tomarmos da água, sim, porque certamente também morreríamos. Mas basta você entender que esses três elementos representados em Cristo, uma vez que você deposite nele a sua fé. A Bíblia Sagrada diz que ele é o pão que desceu do céu, e que dele aquele que se alimenta nunca mais sentirá fome. A Bíblia Sagrada diz que ele é a água que jorra do trono da graça, que uma vez tomando-nos desta água, jamais sentiremos sede. E a Bíblia diz que ele é aquele que nos reveste com seu sangue e nos purifica de todo o pecado, onde a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os meus escolhidos, porque sou eu quem o justifico. Glória a Deus por isso. Talvez você já deve ter lido todo o Novo Testamento. E quando você ler o Novo Testamento, você vai ver que pouquíssimas vezes Deus, o próprio Senhor Jesus, referiu-se a homens de pequena fé. Você deve se lembrar-se no dia em que eles adentraram dentro de um barco. A Bíblia diz que veio tempestade e veio ventos contrários. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aquietou o mar, calou-te vento e houve grande abundância. Sim, glória a Deus por isso. Porém você, quando vai um pouco mais à frente, você vai ver tudo se repetindo. Tudo se repetindo. Olhe para cá e preste atenção nisso agora, em nome de Jesus. Porque não é que esteja te faltando fé para vencer esta batalha. É porque infelizmente você está focando na direção errada. A Bíblia diz que de princípio, está escrito na Bíblia, pode ler. A Bíblia diz que de princípio veio ventos contrários, veio tempestade, o barco estava a pique, Jesus andava sobre as águas, até que então adentrou no barco, cala-te mar, quieta-te vento, e tudo houve grande abundância. Seguir a viagem. Não sei quantos dias passaram, não faço a mínima ideia, só sei que houve outro momento parecido como este. Só que dessa vez, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Dormindo tranquilo, sossegado, numa boa. Quando de repente a Bíblia Sagrada diz que veio ventos contrários, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas águas. Está escrito.
O que é interessante é que os discípulos chegaram até o Senhor Jesus e disseram: mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa, o Senhor não liga para nós? Jesus pôs-se de pé, pode ler. Jesus pôs-se de pé e fez a mesma coisa. Aquieta-te mar, cala-te vento. E aquietou-se, e houve grande abundância. Mas tendo ele terminado de fazer este milagre, a Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: homens de pouca fé. Mais uma vez eles o chamou a atenção. O chamou a atenção aqui Mateus, e o chamou a atenção também porque eles já tinham visto Cristo dar-lhes livramento, Cristo aquietar mar, calar vento. Mas quando eles precisaram verdadeiramente permanecer crendo, eles não acreditaram. Eu tenho certeza que você tem testemunho de suprimento. Pode ter durado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, não sei. Mas esses milagres de outrora que foram feitos são os mesmos que Cristo quer realizar na sua vida hoje. Mas você precisa entender verdadeiramente no seu coração. Veja que homens de pequena fé, homens de pouca fé, não quer dizer que você não tenha fé. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu a cada um de nós uma medida de fé. E ele continua dizendo, versículo seguinte: não andeis, pois inquietos, dizendo. Não andeis, pois inquietos, dizendo, falando. É o que ele quer dizer. Então existe algo que Jesus disse: Onassis, ou Maria, ou Pedro, seja você quem for, eu não quero ouvir isso na sua parte. Eu não quero ouvir você dizendo isto. Que é o que mais abrimos a nossa boca para falar. E o que é que ele diz que não é para nós dizermos? Ele diz aqui: não andeis, pois, inquietos, inseguros, solícitos, preocupados, dizendo, confessando, falando, anunciando, proclamando, declarando que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você consegue ver aqui por entre linhas, por detrás do que está escrito, Jesus mostrando pessoas totalmente insatisfeitas? Você consegue ver entre linhas, por detrás do que está escrito, pessoas murmuradoras? Você consegue ver isto? Porque é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses tipos de atitudes e comportamentos não trarão da parte de Deus suprimento nenhum. Você consegue ver isso aqui por detrás? Está muito simples. Você consegue ver pessoas em que elas já começam o dia reclamando e murmurando e se queixam de tudo. Simplesmente se queixam de tudo. Sim, se queixam de tudo. E aí lá no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, Lamentações, capítulo de número 3. No verso de número 39. Eu quero que você atente para esse versículo em nome de Jesus. E eu quero que você o marque na sua Bíblia. Eu quero que você o decore. Eu quero que você o escreva no seu coração. Lamentações capítulo 3, versículo 39 diz assim: de que se queixa, do que reclama, do que murmura. Sim, está aqui escrito: do que se queixa, do que reclama, do que murmura. Do que se queixa, pois o homem vivente. Preste atenção, olhe para cá. Pastor, eu não conhecia esse versículo ainda. Eu não sabia que o nosso Deus já tinha deixado escrito lá em Lamentações. Há um homem, Jeremias, que foi conhecido como profeta chorão. E que agora Deus o usando, lhe faz esta pergunta: do que se queixa o homem? Do que se queixa? Está se queixando de quê? Está reclamando de quê? Está murmurando por quê? Você está se queixando de quê? Você está reclamando de quê? De que você está reclamando?
De que você está se queixando? É o que está aqui escrito. É impressionante se dizer que o nosso Deus, Ele nos faz essa pergunta: você está reclamando de quê? Você está se queixando de quê? E aí Ele continua dizendo, olha o que é que Ele diz: queixe-se cada um dos seus pecados. Disso nós não nos queixamos. Abrimos a nossa boca e dizemos assim: não, sim, eu sei que eu sou pecador. Mas nós já falamos porque já estamos acostumados a falarmos assim. Não, eu sei que eu sou falho. Não, eu sei que realmente eu erro. Só que não há uma consciência verdadeiramente, não de forma condenatória. Não é isso que Ele está querendo nos dizer. Mas o que Ele quer dizer aqui é o seguinte: é que por mais que difícil que seja a vida que você esteja vivendo, basta você ir lá no livro de Jó, basta você ir lá no livro de Pedro, quando a Bíblia Sagrada diz que outrora muitos passam por aflições muito maiores do que as nossas. E quando você está se queixando da manteiga, porque você a tem, mas não é como você quer, tem outros que nem manteiga tem. Nem manteiga tem. Enquanto você vai na sua geladeira e você reclama que o Danone não é o Danone que você quer, tem outros que nem geladeira tem, quanto mais o Danone. Enquanto você está se queixando por conta da roupa que você tem, alguns nem roupa têm para poder vestir. Enquanto você está se reclamando do ventilador, que quando você liga parece que está querendo se manifestar, tem uns que nem ventilador tem. Nem ventilador tem. Enquanto você estar aí se queixando do óculos, nossa, esse óculos não consigo quase ver quase nada. Tem uns que não vê quase nada, não vê nada, porque nem óculos tem. Enquanto você está se queixando que o seu salário não dá para nada, tem uns que nem salário tem. Enquanto você está se queixando que lá no seu trabalho pessoas estão te perseguindo, tem uns que gostariam de estar trabalhando, ainda que sendo perseguido, ainda estariam agradecendo. Enquanto você está aí se queixando, e reclamando, e murmurando, e tantas coisas mais, em tudo pondo defeito, A Bíblia Sagrada diz de que se queixa, pois, o homem vivente. Do que se queixa? Se queixa de quê? E ele continua: então quer se queixar? Quer reclamar? Quer murmurar? Então murmure, reclame cada um dos seus pecados. Comece a reclamar por conta de que possivelmente você possa estar passando por esse problema, porque talvez você mesmo criou. Porque você mesmo criou. E que às vezes você tem o costume de jogar a responsabilidade nas costas de outrem. Como que se você conseguisse se livrar da culpa. Quando na verdade a Bíblia diz de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um, sim, dos seus erros, das suas falhas. Senhor, me perdoe, porque eu não soube administrar quando o Senhor verdadeiramente me prosperava. Me perdoe, Senhor. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Sim, porque está escrito na Bíblia Sagrada: no tempo da prosperidade goza do bem, mas no tempo da dificuldade considera-o. Senhor, me perdoe. Eu queria que o Senhor me perdoasse, porque quando eu tinha um corpo curado, quando eu tinha um corpo sadio, sem doença nenhuma, eu saí comendo tudo que eu via pela minha frente, e hoje, Senhor, eu estou cheio de restrições. Me perdoe, Senhor. Não é culpa do Senhor, é culpa minha. O Senhor me perdoa? O Senhor pode me perdoar? Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe, porque hoje eu estou enfrentando dificuldades na família, porque parece um bando de sanguessuga que não pode ver eu ter alguma coisa, que já vem com o olho gordo pedindo, mas fui eu quem os acostumei. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoe. Me perdoe, porque o bem da verdade é que se eu hoje estou enfrentando lutas com os meus filhos, e que os meus próprios filhos, ao invés de trabalharem para si, só me dão trabalho, e quando eu não os supro, ainda põem cara feia. Senhor, me perdoe, porque fui eu quem os acostumei assim. Foi eu quem os acostumei assim. O Senhor pode me perdoar?
O Senhor pode me perdoar, Senhor? Então o Senhor me perdoe. Me perdoe porque eu errei. Me perdoe. Queria muito que o Senhor me perdoasse. Eu queria que o Senhor me perdoasse, porque talvez eu nunca li aquele versículo do qual está escrito. E agora o Senhor está me mostrando de que se queixa, pois o homem vivente está se queixando de quê? Queixe-se dos seus pecados, queixe-se dos seus erros, que possivelmente, diretamente ou indiretamente, causou o problema que você esteja passando. Sim, eu sei que não é o tipo de pregação de dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu sei disso, mas é o tipo de pregação que tudo que Deus está querendo de verdade é que você deixe de começar a murmurar, que você deixe de ficar aí como muitas vezes você fica, insatisfeito com a vida. Meu Deus, você anda insatisfeito com tudo, nada te alegra, nada te preenche, nada te satisfaz. Ó céus, ó dia, ó vida, onde você espera que vai chegar na situação como esta? Como você espera onde vai chegar o seu casamento, o seu relacionamento? Como você acha que vai, ou vai aonde chegar o dia em que você, quando você menos perceber, tornar-se insuportável no seu trabalho? O que Deus está tentando nos dizer verdadeiramente é que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. A insatisfação com a vida estimula emoções. Você agora está totalmente desestimulado. Você agora está totalmente desencorajado. Você agora está totalmente desanimado. Você agora está, não é que você não tenha fé, mas você está totalmente descrente. Quando na verdade o que Deus está tentando trabalhar é que você comece a abrir a sua boca e comece a tornar isso como que um estilo de vida. Mude em nome de Jesus. Chame o inexistente como se já existisse. Comece a abrir da sua boca e confessar que tudo você pode naquele que te fortalece. Mesmo que hoje você esteja em frangalhos, mesmo que hoje você esteja em pedaço, mesmo que hoje você esteja se sentindo a pior pessoa deste mundo. Lembre-se do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo abre da sua boca e diz assim: porque sei o que é ter necessidade. Tem um versículo que todos nós conhecemos que diz assim: tudo posso naquele... não, está fraco, acho que a igreja não conhece esse versículo. O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele... Podemos vencer as batalhas? Podemos vencer as batalhas? Por quê? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse versículo nos estimula, esse versículo nos coloca para cima. Nossa, esse versículo faz com que comecemos a segunda-feira. Oh, glória a Deus, aleluia, tudo posso daquele que me fortalece. Mas antes dele dizer isso, você teria que ler os versículos anteriores. Porque nos versículos anteriores está escrito, sabe como? Porque sei ter necessidade, como sei viver na escassez, sei viver na abundância, como sei viver na prosperidade. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo é o seguinte: no tempo da escassez eu não murmurei, no tempo da falta não reclamei, porque eu sabia que não era quem eu sou, e eu bem sabia que não era a parada definitiva da minha vida, mas era só uma estação, era só um processo, para que eu pudesse depois dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Passei por essas coisas, não me deixei vencer, e hoje eu posso dizer que eu as venci, porque agora eu sei o que é ter abundância. Sabe quais são as pessoas que não murmuram? Olhe para o irmão que está do seu lado e faça essa pergunta para ele: sabe quais são as pessoas que não murmuram? São as pessoas que já sentiram o sabor da falta. Sabe quem são as pessoas que não reclamam da vida? São as pessoas que sabem qual é o sabor do não ter. Não ter. Esses não murmuram, esses não reclamam.
porque eles já sentiram o sabor do que é você sentir fome e você não ter o que comer. É você ser posto para fora de casa porque você não tinha como pagar o aluguel, por menor que fosse o valor, por mais insignificante que fosse o valor. É você saber que o Deus iria usar alguém para suprir as tuas necessidades, ou você iria ficar na necessidade. O que é interessante, você sabe o que era? O que está escrito lá em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá, por gentileza. 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quem está aqui, dá um glória a Deus. 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vocês estão preparados em nome de Jesus? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Vocês estão preparados para ouvir o que Deus tem para falar agora? Tem boa terra aqui? A semente pode ser lançada? Ela vai germinar, frutificar e dar seu fruto? Então vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Sim, é Ele quem diz isso. Em tudo somos atribulados. No casamento, na vida pessoal, na vida financeira, no trabalho. Em tudo somos atribulados. Talvez você esteja aí murmurando, reclamando, porque você está vivendo um momento de tribulação. Eu não estou dizendo aceitação. Eu não estou dizendo para se abraçar e ficar. Você não é doido? Estou dizendo isso não. O que eu estou lhe dizendo é que você não consegue mudar murmurando e vivendo uma vida insatisfeita. É isso que o Espírito Santo está querendo trabalhar aí dentro de você. Você não muda um sentimento murmurando. Você não muda uma vida insatisfeita com a falta reclamando. Em tudo somos atribulados. Mas o que é que ele diz? Mas não angustiados. Sentirmos angustiados por conta da tribulação não é algo determinado por ela, mas é algo que sem querermos, infelizmente, nós mesmos colocamos para dentro. Sentir-se angustiado não é uma obrigação, é uma opção. Está aí ó, escrito, pode ler quantas vezes você quiser. Você pode estar atribulado. Estou, pastor, estou atribulado. E de repente você usa essa tribulação para passar a mão pelos pés. Você usa essa tribulação para se vingar. Você usa essa tribulação para humilhar. Você usa essa tribulação, muitas vezes, sem você mesmo perceber, para ser amargo. E de repente você usa aquela expressão, não, mas é porque o Senhor sabe. Não, a Bíblia diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sentir-nos angustiados não é uma obrigação por conta da tribulação, mas sim uma opção. Então levante essa cabeça. Levante essa cabeça. Levante essa cabeça. Não permita que pessoas determinem por meio das tribulações o que você tem que sentir. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você é muito mais forte do que isso. E ele continua dizendo, perplexos, de boca aberta. Perplexos, de boca aberta. Mas aí ele continua dizendo, mas não desanimados. Está desanimado por quê? Estou desanimado porque eu estou perplexo. Perplexo com o quê? Porque fui pego de surpresa.
Você deve se lembrar de um homem chamado Gideão. Gideão cansou de viver por 7 anos na caverna e durante esses 7 anos na cova. Está lá na Bíblia. Até que ele tomou uma decisão: menino, é melhor correr o risco de morrer no combate do que passar mais tempo dentro de uma caverna e dentro de uma cova. E foi malhar trigo no lagar. Malhou trigo no lagar. Foi quando o Senhor enviou-lhe um anjo e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Sabemos da história. Agora a Bíblia diz que de 32 mil só ficaram 300, mas era 300 que acreditavam, era 300 obedientes, eram 300 determinados. Você não precisa ter muitos para vencer, você só precisa ter a equipe certa. Às vezes você quer contar com a maioria, você está me entendendo? Não, você não precisa da maioria, você só precisa das pessoas certas do seu lado. Você só precisa de pessoas comprometidas, de pessoas que estão dispostas, sim, realmente a se comprometer de verdade, arregaçar a manga e partir para cima, não por lutar pelo que você pode dar, mas lutar por quem você é. O que é interessante é que você vai ver lá em Juízes, que a Bíblia diz, está lá escrito em Juízes, que eles vão para a batalha, e a Bíblia diz que eles matam soldados, os seus inimigos foram mortos à espada, está lá escrito. E a Bíblia diz que eles tomam uma decisão, e qual era a decisão? Está escrito: e tendo eles passado pelo Jordão, ele e os 300, aí está escrito assim: e tendo Gideão atravessado o Jordão com os seus 300, ainda que cansados, mas está lá escrito, mas não desanimados. Você está cansado? Olha para cá, está cansado? Eu também estou. Estou cansado. Estou cansado. Estou. Se eu disser que eu não estou mentindo. Basta você olhar para o meu semblante. Olha para o meu semblante. Me dê 50 anos de idade com o semblante que eu tenho. Vai me dar 50 anos. Me dá. Você dá? Dá a conversa que dá. Não dá. Estou cansado, minha irmã. Estou cansado. Você olha para mim, eu pareço ter 50 anos de idade? Ó, amém, obrigado, Deus te abençoe. Não pareço. Não pareço. Não pareço. Mas por que esse semblante? Cuidar de pessoas envelhece. Cuidar de pessoas envelhece. Cuidar de pessoas envelhece. Posso estar cansado? Posso estar cansado. Mas uma coisa que eu posso decidir na minha vida é não estar desanimado. Você pode estar cansado, mas quem vai decidir se vai estar desanimado ou não, não é as circunstâncias, não é os problemas, não é as situações, é você mesmo. É você que está decidindo estar desanimado. Não, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não está me ouvindo, não? Você não está ouvindo o Espírito Santo falar com você, não? Você não está ouvindo o Espírito Santo dizer que está bom, já chega de desculpa? Você não está ouvindo o Espírito Santo dizer que você pode sim estar perplexo, você pode sim estar, pode sim, você pode estar, nossa, mas a Bíblia diz, mas você tem que escolher não estar desanimado. O que é que você vence com desânimo? O que é que você vence? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte: o que é que você vence desanimado? Me diga. O que é que você vence? Não, tem gente que até para obedecer é difícil. Ah, se o meu sapato não fosse de cadastro, eu tirava só para jogar na sua cabeça. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: o que é que você vence desanimado? Você vence alguma coisa desanimado? O que é que você resolve estando no estado de desânimo? Pessoas desanimadas se tornam pessoas preguiçosas. Pessoas desanimadas se tornam desculpeiros. Pessoas desanimadas, elas veem a vida passar de olhos fechados. Pessoas desanimadas não empolgam ninguém. Pessoas desanimadas veem problema, não veem solução. Pessoas desanimadas, elas contaminam pessoas.
Pessoas desanimadas, come, que só falta explodir, como a Maria Redonda. E para quem é do meu tempo deve se lembrar dessa novela. Naquele tempo passava os Irmãos Coragem, e depois dos Irmãos Coragem veio esta novela da Maria Redonda, que comeu tanto que pum. Alguém se lembra dessa novela? Obrigado, Senhor. Eu não me lembro porque não é do meu tempo, eu só ouvi falar. Pessoas desanimadas não são pessoas inspiradas. Repete o que eu disse. 1, 2, 3 e já. Pessoas desanimadas não são pessoas inspiradas, porque elas não inspiram. Pessoas desanimadas são pessoas que não acreditam em seu próprio potencial. Pessoas desanimadas, elas atribuem a outros a sua falta. Pessoas desanimadas são pessoas irresponsáveis. Não são pessoas cumpridoras de horário. Pessoas desanimadas, na verdade, me perdoe, não alcançam nada na vida. Olha o que é que ele diz no versículo seguinte. Ele diz assim, está escrito. Olha só o que é que ele diz. Versículo de número 9. Perseguidos. Se você espera ter uma vida sem perseguição, então, meu irmão, vá para o céu. Você precisa ser perseguido. Você não precisa ser grande para ser perseguido. Você só precisa ter saído do anonimato para começar a ser perseguido. Você só precisa sair do anonimato. Você só precisa fazer o que outros não têm coragem de fazer. Você só precisa decidir ser diferente. Se você quer ser o que nunca foi, faça o que nunca fez. Se você quer chegar aonde ninguém nunca chegou, faça o que muitos não têm coragem de fazer. Sim, se você não quer ser perseguido, então desista. Desista. Jogue tudo para cima. Vá para dentro de um quarto e fique lá enclausurado. Um rapaz, ele não é do nosso ministério, mas ele não falta o culto de sexta-feira. Já vou terminar. Ele não falta o culto de sexta-feira, irmã. Ele não falta. Terminou a pregação, eu estava bem aqui, ele veio até mim, eu o atendi, e ele me fez essa pergunta, irmãozão. O que é que eu faço? Ele devia ter perguntado a outro. O que é que eu faço? Porque lá na igreja onde eu congrego, o meu pastor me pediu com que eu pregasse ontem a mensagem. Mas eu não fui não. O que é que eu faço? Eu olhei para ele e disse assim, sabe o que é que você faz? Você vai para debaixo de uma cama, seu covarde. Vai para debaixo da cama, covarde, medroso. Faz sabe o que? Faz o que os quase 32 mil homens fizeram no tempo de Gideão. Que quando Deus precisou deles, a Bíblia diz que os chamou de covarde e medrosos e que voltasse para casa. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que ir para debaixo de uma cama e ficar bem acuadozinho. E outra coisa, se você fosse minha ovelha, eu já mandava você ir embora. Mas como você não é, continua vindo, pode ser que um dia tu crie coragem. Disse, desse jeito eu estou no altar e Deus sabe que eu falei, e quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Ele arregalou os olhos desse tamanho, ele não foi perguntar? Ele não quis perguntar? Ele perguntou. Só sei que ele fechou a cara, saiu, foi lá no portão e voltou. Quando ele voltou, ainda estava atendendo uma senhora, ele ficou, eu olhei, pois não, meu irmão. Ele disse, muito obrigado. Porque eu esperava que o senhor fosse chegar para mim e dizer, não, vamos, senta aqui. Eu disse, não, aqui não tem negócio de sentar aqui não, meu filho. Aqui, meu nome não é Fábio Júnior, não. Meu nome é Pastor Onassis. Ei, está sendo perseguido? Sim, mas eu quero lhe dizer, mas você não está sendo desamparado. Ah, você não entendeu. Na perseguição nós nos sentimos sozinhos. Na perseguição nós olhamos para um canto, olhamos para o outro, olhamos, sabe? E parece que nós estamos só.
Porque na perseguição é impressionante que quem persegue foca, e foca para ver se nos derruba, para ver se nos neutraliza, para ver se nos acovarda, para ver se nos intimida. Mas Deus manda lhe dizer: está sendo perseguido? Sim, eu estou sendo, mas você não está desamparado. Uhul! Está sendo perseguido, mas não está desamparado. Nabucodonosor pensou que ele, sendo perseguido, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tinha os desamparado. Nada, Deus já estava dentro da fornalha, tomando um banho de fogo, só esperando eles chegarem. Ele continua dizendo: abatidos. Está abatido? Estou, pastor, estou muito abatido. Olhe para o meu semblante, decaído. Eu estou abatido. Estou abatido, não estou bem comigo mesmo, estou frio na fé, estou frio na oração. Para mim vir para a igreja não está nada fácil. Está abatido? Está abatido? Estou, pastor, estou abatido. Mas aí ele continua dizendo: abatidos, mas o quê? Mas não destruídos. Você pode estar abatido. Sim, você pode estar abatido, porque é humano. Mas o que Deus manda te dizer é que você pode até estar abatido, mas você não está destruído. O que quer dizer com isso? Você sabe o que quer dizer? Num popular, num português. O que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer isso? Você pode estar até abatido, mas não vencido. Você pode até estar abatido. Pessoas podem olhar para o teu semblante e dizer: nossa, como tu está com ar de cansado. Nossa, como tu está com ar de cansada. Nossa, como tu está desanimado. Nossa, como tu está para baixo. Pode até dizerem isto, mas coloca uma coisa no teu coração e guarda este recado para sempre no teu coração: mas não vencido, que quer dizer destruído. Para terminar, versículo de número 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, os sinais, para que a vida, porque não é a vida mais importante do que o mantimento, não é a vida mais importante do que o vestuário. Tudo isso deixa de ter sentido quando deixamos de existir. Escute, eu já encerrei, já terminei. Tudo isso deixa de ter sentido quando deixamos de existir. Este terno vai deixar de ter sentido. Essa calça vai deixar de ter sentido. Tudo deixa de ter sentido quando deixamos de existir. Então eu lhe digo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é você estar vivo que dá sentido a todas essas coisas. É você estar vivo que dá sentido a todas essas coisas. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço: volte, volte. Volte a se cuidar. Volte verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, a se cuidar. Porque para que a vida de Jesus se manifeste também através de mim, através de você, através do nosso corpo, para que as demais outras pessoas possam olhar para você e dizer: nossa, eu que te esperava sendo atribulado, eu que te esperava desanimado, eu que te esperava aí, sabe, reclamando, murmurando, nada disso eu tenho visto você fazer. E você vai poder manifestar através do seu corpo, para a glória do nosso Deus, um Cristo, em que segundo a sua palavra, Ele mesmo assim diz: não tendes vós muito mais valor do que os pardais? Não tendes vós muito mais valor do que os pardais? Sim, claro que sim. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque cabe cada dia o seu mal. É o que Ele diz. Levante-se o amanhã. Levante-se. Abra sua boca e comece a dizer: obrigado, Senhor.
Obrigado, porque este é um novo dia e o Senhor até aqui tem sido comigo. Levante a sua cabeça. Por mais que alguém esteja querendo colocá-la para debaixo do chão, levante a sua cabeça, endireite as suas costas. Você não precisa andar assim, não, está repreendido em nome de Jesus. Levante a sua cabeça, porque Deus te fez para ser cabeça e não ser cauda. Esteja por cima e não por baixo. É o que está escrito na palavra de Deus. Comece a glorificar, ainda que você ache que não haja motivo para isso. Comece a exaltar, mesmo que você ou outros acham que não haja motivo para isso. Chama o inexistente como se já existisse. Deus está tentando fazer com que você termine esse ano de 2024 totalmente diferente do como você vem durante todos esses meses, nesse ano de 2024. Chega de murmuração, chega de tanta reclamação, chega de tanto ó céus, ó dia, ó vida. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a se animar, a se estimular. Você não precisa de quem esteja lhe dando corda para você se sentir bem. Não, você não precisa disso, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Feche os teus olhos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus